Boa tarde a todos que estão conosco em mais um webinário da FEComércio São Paulo. Meu nome é Mariana Aldrigue, eu sou a atual presidente do Conselho de Turismo desta federação, e eu estou muito feliz de receber duas grandes autoridades da hotelaria do estado de São Paulo e do Brasil com a gente hoje. Então, muito obrigada pela presença, vou apresentá-los, mas antes quero passar alguns recados para vocês. Este webinário, que vai tentar explicar como é que fica o setor hoteleiro, tem o apoio da APRECESP. A APRECESP é a Associação das Prefeituras das Cidades de Estância do Estado de São Paulo, e também está sendo transmitido em nossos canais no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, e nas redes da revista Hotel News, que também é parceira neste webinário. Então, estão com a gente nessa tarde a Ana Biselli Aidar, que é a presidente executiva da Resorts Brasil, e o Ricardo Roman Júnior, que é o presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui do estado de São Paulo. Boa tarde aos dois, muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem esse nosso convite, e por abrilhantarem essa tarde, né, porque a gente tem passado tardes aí discutindo a possível retomada do turismo brasileiro. Boa tarde, Mariana, obrigada pelo convite. Prazer. Boa tarde, Mariana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para que cada um, começando pela Ana, apresente a entidade que vocês representem, falem um pouquinho do que foi o trabalho feito até agora, até para que parte do nosso público que ainda está se inteirando com o turismo possa saber o que faz cada uma dessas duas incríveis entidades. Ana, passo primeiro para você. Obrigada, Mariana. Bom, eu represento a Resorts Brasil, como a Mariana falou, é uma associação que tem quase 20 anos. Ela nasceu especialmente com foco na área comercial, então quem até fazia parte da diretoria na sua origem era essencialmente os diretores comerciais de resorts presentes no Brasil, tanto resorts independentes quanto de redes nacionais e internacionais, e que tinham como objetivo ajudar a promoção desses empreendimentos, seja no Brasil ou fora do Brasil. E, claro, com o tempo, a associação foi também trabalhando outros temas, como formação, estatísticas. Então, isso ao longo da história da Resorts Brasil foi se fortalecendo. E, mais recentemente, a diretoria que assumiu procurou trazer um novo olhar, permanecendo a questão do comercial, que realmente sempre foi muito importante e ainda é, mas também trazendo outras frentes de trabalho. E a gente até brincou com o termo resort. Então, o primeiro eixo quebrou aqui, cortou, não? Rapidinho, se você puder voltar, você brincou com o significado... O significado da palavra resort, então a gente usou para ilustrar o que seria o nosso foco de atuação. Então, RE seria representar e engajar, que é o foco na relação com as esferas governamentais, especialmente na esfera federal, né, na instância federal. Depois, sensibilizar o olhar, onde nós trabalhamos muito a estatística, pesquisas, então a gente sensibiliza não só o olhar do nosso associado para a importância de compartilhar dados, mas a partir dos dados e das informações, a gente procura mostrar para todos os parceiros e também para os atores do governo qual é a representatividade do nosso segmento. E, por fim, refletir para transformar,
que seria o eixo de formação, de justamente provocar, né, se estamos fazendo da melhor forma e como podemos também transformar nossa operação para ser cada vez mais eficiente e eficaz. Então, resumidamente, nós temos hoje 55 associados, estamos presentes nas 5 regiões do país e temos resorts associados que estão localizados em praias, em interior, alguns com focos mais no lazer, outros que trabalham segmento de lazer e eventos. E, de novo, é importante dizer que também o resort ele é muitas vezes um fim em si mesmo, então ele é indutor de desenvolvimento econômico e social. Isso acaba sendo bastante evidente pelas estatísticas da Resorts Brasil, quando a gente percebe que 2/3 dos empreendimentos associados à Resorts Brasil estão em cidades com até 150 mil habitantes, então ele tem um peso importante na sua localização. Muito legal, muito legal. Obrigada, Ana. Ricardo, e a BH? Conta um pouquinho dessa associação tradicionalíssima. Sim, comemoramos o ano passado 70 anos aqui no estado de São Paulo. Na federação, a BH Nacional, ela tem quase seus 100 anos de vida, né? É uma entidade que representa a hotelaria independente, não que os hotéis de rede não sejam associados, são, como a Accor, por exemplo, é associada à BH. Nós sempre defendemos o setor junto ao poder público, junto às questões jurídicas, questões tributárias. Agora, com a pandemia, fizemos de tudo um pouco, foi uma loucura, mas estamos aí enfrentando e conseguindo levar adiante o setor. Ela é basicamente formada pelos proprietários dos hotéis, né, independentes. E a nossa atuação, ela é muito voltada para a capacitação também, para a implantação de sustentabilidade junto aos hotéis, a implantação do selo de qualidade. Nós temos uma parceria com o Senac, temos uma parceria com a OneTour, que também lida com estudante, então nós ajudamos também no primeiro emprego para o setor de hotelaria, e por aí, dentro desse universo, nós navegamos em tudo que você pode imaginar. E o Covid veio também para reinventar um pouco a entidade. Nós estamos indo para o lado de promoção também, fazendo o caminho inverso da Ana, né, da Resorts Brasil, que não tem como a gente não ter esse olhar, né? Você tem que olhar hoje, ter um olho no gato, outro no peixe, não tem jeito, né? Excelente, muito obrigada. Aproveitar para quem está entrando agora, gente, do lado esquerdo do vídeo de vocês, ou direito, não sei, para mim acho que é do direito, tem o QR Code, que você pode apontar a câmera do celular, e aí você vai ter acesso a todos os conteúdos do que a gente chama de FEComércio Lab, que é o nosso laboratório de inovação, onde a gente tem todos os relatórios com números, análises, tendências ligados ao que a gente já discutiu, né? Então, nesses webinários e em outros, então, se você tiver interesse em acessar esse material, por favor, o faça agora. Eu tenho auxiliares felinos em casa, que sempre colaboram nos meus webinários. Mas vamos lá, gente. A questão da hotelaria tende a ser, talvez, a de maior percepção, né? Aquela que mais se notou o impacto, porque o turismo, de maneira geral, é uma atividade bastante múltipla, que a gente fala na academia, né, amalgamada, muitos setores da economia. Uma pesquisa recente que a gente fez chega, quando ele está bem aquecido, a atingir 521 setores. Mas a aviação, hotelaria, alimentação e agenciamento e operação são aquelas que mais aparecem. A aviação no Brasil, todo mundo acompanhou, teve uma queda e chegou no mês, entre o final do mês de março e o mês de abril, a ficar menos de 10%. A hotelaria, por sua vez, teve casos em que precisou literalmente fechar e ficar a 0% de ocupação por mais tempo, ou seja, o impacto que se nota na hotelaria, para além dos números, é muito maior.
E a gente tem aquela característica que pouca gente que não está muito próximo entende, né? Hotelaria não tem estoque. Então, o que você não vendeu vai direto para o prejuízo. A gente nunca trabalha com previsão de estoque, mas sempre com uma previsão de ocupação mínima necessária para pagar as contas. E quando muitos dos nossos interlocutores de outros setores não entendem esse aspecto, parece que a gente está sendo exagerado ao pedir um olhar diferenciado para esse setor. Uma das nossas razões de colocar também esse webinário é tentar entender se o que já foi feito foi suficiente e de que forma a gente precisa organizar as nossas demandas para que o setor volte e volte com condições de sobreviver e de reempregar. Então, a primeira coisa que eu queria saber, vou começar agora pelo Ricardo, depois eu passo para a Ana. Como é que vocês interpretaram, Ricardo, o acesso ao crédito que foi disponibilizado pelas diferentes instâncias de governo? Você acha que foi suficiente, que os hoteleiros aceitaram? Como é que isso aconteceu? Olha, Mariana, os problemas da hotelaria independente vão começar agora. O que aconteceu até hoje, com as medidas do governo, principalmente com a MP 936, ajudou bastante na questão do salário e a manter os empregos. Porém, alguns hotéis fecharam as portas, demitiram todo mundo, né? Não é que alguns fecharam, 80% ou 90% da hotelaria no estado de São Paulo fechou as portas nesses últimos 2, 3 meses. Agora estão reabrindo. E o governo federal, ele conseguiu disponibilizar a 936 e também um recurso do Pronamp e também aquele financiamento da Folha, né? O Pronamp, ele passou longe da hotelaria. Poucos hotéis conseguiram ter acesso a este financiamento. O da Folha, não. O da Folha, ele nos ajudou. Tanto no financiamento quanto na suspensão, na redução de jornada. E o que também tem nos ajudado são os financiamentos do governo do estado, da Desenvolve São Paulo. Isso também chegou aos hotéis. Claro que não na sua totalidade, porque a demanda era muito grande e alguns hotéis, eu não sei precisar em relação à porcentagem, não conseguiram ter acesso. Mas tem nos ajudado sim, claro que está aquém da expectativa, mas tem nos ajudado, mesmo porque o momento exige isso, né? É muita demanda e fica complicado o governo conseguir atender a todos, né? A todos, entendi. E você, Ana, qual a sua visão sobre essa questão do crédito, essa nossa primeira questão aqui no webinar? Bom, eu concordo com a visão do Ricardo, que é um tema que a gente vai enfrentar muito agora no segundo semestre, né? Eu acho que os primeiros meses da pandemia, primeiro que tiveram as medidas de contenção que permitiram com que você não precisasse tanto do crédito naquele momento, e fora a folga de caixa que vários dos empreendimentos têm, né, para uma eventual situação, não como essa, né, porque ninguém esperava, mas uma situação inesperada, mas agora, assim, na reabertura, que a gente também vai começar a enfrentar muitos problemas. A gente tem, sim, avanços interessantes dessa articulação nova com a pandemia, como, por exemplo, o Fungetur, e que pode dar, sim, condições para o setor não parar, não colapsar. Mas também o Fungetur, ele foi concebido através, né, do Ministério do Turismo e com apoio, assim, das associações, sinalizando que seria muito importante essa nova concepção do Fungetur para a capital de giro, mas ela, a partir dela, algumas travas foram enfrentadas, estão sendo enfrentadas, né? Então, por exemplo, o apetite pelo Fungetur, né? As instituições financeiras, elas precisam querer escoar o crédito por meio dessa linha. Então, acho que agora o que o governo federal tem tentado, por meio do Ministério do Turismo e do Ministério da Economia, é buscar essas alternativas para que realmente as instituições financeiras façam esse escoamento do Fungetur. Então, ainda foi muito pouco dos 5 bilhões anunciados. Até onde eu sei, nem 10% foi efetivamente, entre 10% e 20% foi efetivamente liberado. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas eu concordo com o Ricardo que o segundo semestre agora esse crédito vai ser crucial.
Então, a sanção da 944, que fixa a taxa do Fungetur, a remuneração do Fungetur a 1%, já é uma medida que vem para efetivamente ajudar nesse processo. Outra medida que foi recentemente aprovada pelo Congresso, que é a 975, que é o FGI, né, do BNDES, que é o Fundo Garantidor, também vem no intuito de ajudar nesse escoamento do crédito, que vários dos nossos das empresas do setor de turismo não têm uma garantia real para dar. No caso dos resorts, isso é até um pouco diferente, mas de uma forma geral. Então, o FGI também pode dar essa contribuição de ajudar realmente as instituições financeiras se interessarem por escoar esse crédito direcionado para capital de giro neste momento e para as empresas do turismo. Então, a gente está muito esperançoso de que com essas novas medidas que foram recentemente aprovadas, o crédito efetivamente chegue para o turismo, que existe sim um certo preconceito, né, de que o turismo poderia estar sendo muito impactado, e isso traria uma dificuldade para a instituição financeira em recuperar esse empréstimo, quando, na verdade, a gente entende que, passado esse momento, essa travessia, essa dificuldade de curto prazo, o turismo, muito pelo contrário, pode ser, sim, uma alavanca para a recuperação da atividade econômica do país. Então, o que a gente precisa é de um apoio de curto prazo e que as instituições financeiras acreditem no turismo e emprestem para as empresas nesse período que vai ser necessário. Uma dúvida que, para quem não é habituado às discussões do turismo, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente fala do pequeno agente, operador de turismo, que normalmente usa só a sua própria força de trabalho, sua inteligência, ele quase não tem uma contrapartida para oferecer para as instituições financeiras. Mas, no caso do setor hoteleiro, em muitos casos, a propriedade seria uma das formas de garantir este empréstimo ou crédito, enfim. Isso é uma afirmação que faz sentido para as associações de vocês? Ou seja, tanto os resorts quanto os hotéis independentes entendem que a própria propriedade pode ser usada também como elemento garantidor desse crédito ou não? Olha, tem um agravante, Mariana, que é o seguinte, a última crise econômica foi em 2014. A hotelaria só conseguiu começar a se recuperar, né, a ter os mesmos índices, né, que é diária média, RevPAR, taxa de ocupação, agora no final de 2019. Sim. Só que tem um agravante aí. Muitos hotéis não têm certidão negativa, por conta da crise econômica de 2014 e 2015. Então, hoje, nós temos duas crises em uma, que é a econômica e a de saúde, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando um banco vai puxar a certidão negativa de um hotel, vê que não tem, não libera o empréstimo, não libera o financiamento. Né? Então, isso tem vários hotéis nessa situação. Então, ou seja, como é que eles vão ficar? Não, só queria complementar na linha do que você está falando. É importante dizer que também tem uma medida provisória recente, que é a 958, que tem como objetivo justamente flexibilizar as certidões que eram exigidas nesse momento de pandemia, pelo entendimento aí que o governo teve dessas dificuldades já existentes. Então, é importante que os que forem buscar o crédito, né, que se informem dessas medidas recentes, né, a 958, que flexibiliza as certidões necessárias, a 944, que te dá agora essa condição do Fungetur operar de forma fixa, e isso tem uma atratividade melhor. A 975, que te permite, se você não tem um imóvel, uma garantia para dar, você pode acionar um fundo garantidor, nesse caso, que é ligado ao BNDES, para obter o crédito. Então, existem essas alternativas e que podem ser utilizadas para buscar esse crédito. E caso você vá atrás de uma instituição de ensino que não conhece o Fungetur ou não é credenciado ao Fungetur, é importante que você também mencione que ele pode fazer esse cadastro no Fungetur dentro do Ministério do Turismo. Então, nós, como agentes, atores aí da cadeia de turismo, da hotelaria, a gente também pode ajudar ao esclarecimento das instituições financeiras, do papel que elas podem cumprir nesse momento
Então, não deixem de consultar e de ir atrás, ou atrás da sua associação, né? Seja a BH, Resorts Brasil, para ficar informado de como vocês podem ajudar as instituições financeiras nesse processo também. Bem legal. Aproveitando esse recado da Ana e o que o Ricardo colocou, a nossa equipe maravilhosa, a quem eu agradeço o apoio, deixou um link aqui para vocês. A FEComércio separou o link das linhas emergenciais de crédito para pequenas e médias empresas. Então, se você é empresário e está assistindo a gente, acessa nesse link que você vai ver uma quantidade muito útil de informações, mas vamos concordar, né, tanto a Ana quanto o Ricardo têm razão nesse aspecto de que, de novo, o que a gente está diagnosticando no setor é uma necessidade cada vez maior de compartilhar informações e de agir de forma proativa até nisso, ou seja, para você sustentar a sua solicitação de crédito junto a uma instituição financeira, a gente vai ter que, de novo, explicar as particularidades do setor, como ele funciona, por que a gente precisa, né, desse atendimento diferenciado. Queria agradecer a fala da Josefina Fontes, está concordando aqui com a fala do Ricardo, dizendo que sim, já acontece de muitos hotéis ou muitos empreendimentos já terem os seus equipamentos alienados, e aí com isso acaba dificultando a análise do crédito, mas é isso, né, Josefina, a situação é tão nova que a gente vai precisar pedir uma nova compreensão em função do que aconteceu. Vou passar para a nossa próxima pergunta, que está inspirada também no que o nosso ouvinte, audiência Jorge Bartolo colocou, sobre protocolos sanitários, né? Então, quase todo mundo ouviu a expressão, né? Adoção de novos protocolos, adaptação de protocolos. E a minha pergunta vai muito em relação à adaptação, até porque a gente sabe, o procedimento de limpeza de um hotel, especialmente da área de apartamento, já era um procedimento bastante regrado. Eu me lembro, na época de docente, que o checklist de itens a serem verificados na limpeza de um apartamento era bastante profundo. Mas, ainda assim, para evitar, de toda forma, qualquer risco de contaminação, houve a inclusão de novos protocolos. Então, eu queria entender de vocês, representando esses hotéis, né? Essas adaptações representam o que hoje em termos de desafio, de treinamento, de custo operacional? E o Jorge pergunta, o hotel consegue garantir a segurança do hóspede? Vou passar para o Ricardo primeiro, depois eu passo para a Ana, depois a gente inverte de novo. Consegue. Os hotéis hoje são um dos locais mais seguros para que o turista venha se hospedar. Principalmente porque nós controlamos tanto os clientes quanto os nossos funcionários, né? Os protocolos, eles, eu diria que são 100%. Nenhum colaborador entra sem que a febre seja medida. Os IPIs, por exemplo, todos usam. Então, ou seja, o próprio hoteleiro está preocupado com isso. E as prefeituras estão fiscalizando os hotéis. Os fiscais, eles passam e verificam se os hotéis estão adotando todos os protocolos exigidos pelo Estado de São Paulo. O que nós achamos é que o nosso custo não aumentou muito com isso, viu, Mariana? Não são IPIs caros, né? São protocolos que talvez alguns, após pandemia, venham a ficar. Eu ainda não sei precisar quais deles, né? Que nós ainda estamos no meio da pandemia, mas com certeza alguns vão ficar, viu? Eu me lembro de quando a gente estava preparando o webinário e surgiu a questão de, às vezes, convidar o hóspede a aceitar a não troca da roupa de cama, ou seja, se ele vai ficar só 1 ou 2 noites, então a gente convida para que não haja uma entrada de camareiras, né? E eu fui pesquisar, essa é uma das práticas adotadas internacionalmente como campanha de sustentabilidade, ou seja, é uma forma, para além da contaminação, de economizar água, de economizar todos os insumos de limpeza, e também de fazer com que o hóspede seja parceiro na lógica da sustentabilidade, que é um tema que, pelo tempo da pandemia, ficou não esquecido, mas ali ao lado, porque não dava para conseguir rodar tantos pratinhos, né? Então, é isso, eu entendo que o Ricardo
coloca, como funcionou também em muitos casos de aviação, entra um novo protocolo e depois ele fica tão natural que não faz mais sentido retirar. E você, Ana, o que você tem para colaborar com a gente nessa questão dos protocolos e da pergunta do Jorge? Bom, primeiro, o entendimento das associações, a gente tem um grupo de associações que vem trabalhando muito unido aí começou mais fortemente na pandemia, que a gente chamou de G8 num primeiro momento, que eram os produtos hoteleiros, as atrações e destinos turísticos, né, parques temáticos. Então, são 8 associações que se reuniram para levar os temas para o governo federal, especialmente. Depois, esse grupo se uniu a outros grupos que já vinham atuando também junto ao governo federal, e hoje a gente tem 21 associações trabalhando de forma conjunta. E um dos temas que essas associações fizeram, G20+, por exemplo, é justamente o protocolo. O protocolo nos vários segmentos, então os hotéis trabalharam as associações de hotéis trabalharam junto com o SENAC e com um profissional, Marcelo Boeg, especialista nessa área, para orientar os nossos associados de como eles devem adotar esses novos protocolos. Mas eu concordo com o Ricardo que não foram mudanças tão drásticas, né? A hotelaria já tinha um protocolo bastante rigoroso de limpeza. O que talvez tenha mudado um pouco foi a história do distanciamento social, né? A utilização de mais espaçamento entre as mesas, o uso de máscara, o desafio de você sensibilizar e conscientizar o consumidor de que ele é parte importante nesse processo, né? Que não basta só o funcionário e toda a limpeza do hotel, o hóspede tem que participar da mesma forma dessa segurança e higiene. Então, eu acho que passa, sim, por uma conscientização do consumidor, de que ele precisa também participar, mas eu queria deixar um recado também para os hoteleiros que estão nos assistindo. Eu acho que o mais importante é a gente fazer a mesma coisa, né? Então, mas a mesma coisa direito. Então, os vários participantes dessa rede, do grupo de hotéis, eles precisam fazer aquilo que necessariamente precisa ser feito dentro dos protocolos e não inventar outras atividades, porque isso dá mais insegurança para o cliente. Se cada hotel faz de um jeito o protocolo, e acho que o governo do estado de São Paulo foi muito feliz de se antecipar e criar esse grupo. O Ricardo teve uma participação super importante nessa condução, e depois subiu para o governo federal, e agora a gente está tentando que todas as prefeituras, os municípios, as secretarias de turismo utilizem os mesmos protocolos. Isso vai dar mais segurança para o hóspede se ele perceber que todos estão fazendo a mesma coisa e não cada um de um jeito. E tem um ponto, viu, Mariana, que é importante a gente falar aqui. Parece que o hotel é local de concentração de pessoas, mas não é. Porque quando ele faz um projeto, quando você faz um projeto hoteleiro, você tem lá as medidas certas para que você possa construir. 100 quartos, você precisa ter, um exemplo, 5.000 metros quadrados de área. Então, isso não deixa aglomerar. Não é como um shopping center que tem aglomeração de pessoas. O hotel não tem isso. O hotel, naturalmente, já tem um distanciamento social. E é claro, aí você implanta controle no café da manhã, controle no restaurante, controle do distanciamento social na piscina, por exemplo, e fica totalmente seguro. Legal. Isso é muito bom, porque a gente percebe assim, teve uma pesquisa recente que das empresas que pertencem ao conselho, que é aquele blog Viagem na Viagem, fez, de que a maioria dos brasileiros, quando for retomar as suas viagens, e isso deve acontecer ainda no final de 2020, ainda opta pela combinação avião e hotel. Né, a gente estava olhando com a possibilidade de que talvez fossem casas de aluguel ou viagens de um dia, mas não, mais de 60% apontam que irão sim para hotéis e eventualmente usando avião, dependendo da distância, obviamente, mas que isso vai depender da comunicação feita sobre esses procedimentos, ou seja, o quanto isso fica claro para o consumidor que é seguro, e é exatamente esse também um dos nossos objetivos, né? Não basta simplesmente dizer que existem os protocolos, mas a gente mostrar que eles estão sendo seguidos, e o Ricardo lembrou de um aspecto fundamental que a Ana também trouxe, que é assim, a participação do consumidor, ela é mais do que metade
da responsabilidade, ou seja, a gente faz toda a sinalização, a gente faz toda a orientação, mas precisamos contar com a participação ativa deste consumidor, né? O uso das máscaras, a higienização das mãos com álcool gel, não aglomeração, e eu tenho certeza que quem aceita hoje participar dessa dinâmica de retomada compreende esses desafios, né? Está todo mundo bastante cansado já, e tem esse papel, o turismo, especialmente o turismo de lazer, tem esse papel de ajudar em aliviar um pouco esse estresse. Mas vamos lá, aí falamos rapidamente do turismo de lazer, e a gente sabe que o turismo de negócios é que está muito mais afetado. E se a gente olhar, por exemplo, para um hotel que está bem localizado aí no Guarujá, como é o caso de um dos hotéis que o Ricardo administra, né? Então, o Guarujá, de segunda a quinta, é um destino para turismo de negócios, às vezes para reuniões, para o pessoal combinar aí reunião e um pouco de lazer, e no final de semana tem a característica do lazer. Então, só nessa distribuição semanal já dá para ver que o turismo de negócios acaba pesando mais em termos orçamentários do que o turismo de lazer. Essa é uma das noções que muitos dos nossos legisladores não conseguem acompanhar. Mesmo quando a gente fala de resorts, né, Ana? Assim, muitos resorts têm na área de eventos e na alimentação para eventos uma boa parte da sua receita, e isso a gente está sem um horizonte claro de retomada. Nesse sentido, e pensando em particularidades, né, o que a gente poderia pensar sobre a MP 936, que agora é a Lei 14.020, né, devendo aí ser discutida e sancionada em breve, como é que a gente entende que elas são uma alternativa para a sobrevivência e onde é que está o nosso papel aí como sociedade para pressionar os legisladores sobre a necessidade de fazer com que essa lei valha, ou seja, o que é que isso vai nos ajudar e por que ela é tão importante. Então, posso passar primeiro para a Ana agora, Ricardo? Por favor. Tá bom. Bom, essa foi uma grande batalha aí das associações, não só do turismo, várias, né, trabalharam fora do setor de turismo também o tema da manutenção dos empregos durante a pandemia, e a 936 foi realmente algo bem positivo que conseguiu cumprir a sua missão até agora. Então, ela certamente ajudou muito a sobrevivência das empresas, possibilitando que os empregadores façam a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e salário durante esse período. Quando ela virou lei, como a Mariana colocou, que foi recentemente, o Congresso decidiu que a decisão, a deliberação de quais setores teriam a prorrogação do prazo, seja da suspensão do contrato ou da redução da jornada e da carga horária, seria o executivo, até porque não precisaria ficar toda hora no Congresso votando essa prorrogação. Não, ele deu poderes ao executivo para essa tomada de decisão. E a gente está justamente num momento delicado, porque houve sim a prorrogação para todos os setores por mais 30 dias, né, que agora termina, se eu não me engano, agora no final de... Depende, claro, de quando você iniciou a medida dentro do seu empreendimento, mas agora eu acho que até o final do mês ainda tem vários que estão se beneficiando dessa lei, mas agora o presidente Bolsonaro e o Ministério da Economia podem sim definir alguns setores que foram mais impactados e que terão uma recuperação mais lenta, ou que terão uma recuperação mais lenta. No nosso caso, infelizmente, a gente foi o mais impactado e também terá uma recuperação mais lenta por inúmeros fatores, né? Por restrição, como o Ricardo falou, você pode operar com 30%, 40% da sua capacidade, né? Num caso de hotel. Os eventos ainda não, em vários destinos não podem e nem sabem quando vão poder voltar. Então, todas essas condições especiais para o segmento do setor de turismo de uma forma geral, na nossa restrição de volta, também deveria acompanhar um benefício, né, um olhar específico para esse setor, e poderia se dar através da 14.020. Como? Talvez não suspendendo o contrato por mais tempo, ou possibilitando, mas talvez
possibilitando a redução dessa jornada ou da carga horária por um pouco mais de tempo, justamente para a gente fazer aquilo que a Mari falou, já que a gente tem o lazer funcionando aos finais de semana, mas ainda não temos corporativo nem eventos funcionando bem no meio da semana, eu conseguiria manter o meu funcionário por mais tempo e não demitir todo mundo e contratar temporário para suprir a minha alta no final de semana. Então, para nós, para o setor de hotelaria, turismo, de uma forma geral, seria muito importante essa medida, essa legislação, que esse prazo realmente seja prorrogado aí por pelo menos 3, 4 meses, né? Seria fundamental. Eu não sei se o Ricardo concorda comigo, mas acho que seria de extrema importância para a sobrevivência do setor. Não, sim, Ana. Vamos voltar lá no começo do nosso bate-papo. Os nossos problemas começam agora, porque as medidas todas estão vencendo. Não tem mais financiamento de folha. A 936 acabou o prazo de 120 dias. Se o Bolsonaro não esticar, como que a gente vai fazer? O que a Ana está dizendo, ela está corretíssima. Os hotéis, eles trabalham com esses 3 públicos, né? Que é lazer, corporativo e eventos. É só um que tá dando uma retomada, e ainda assim nas cidades turísticas. Se você vai para São Paulo, os hotéis, na capital de São Paulo, né? Os hotéis estão sofrendo. Estão com 5, 10% de ocupação. E vão ficar assim enquanto estiver na quarentena. Temos um problema muito sério aí. E os hotéis das instâncias turísticas, que está tendo esse pequeno movimento com o público de lazer, não se sustenta. E ele é obrigado a abrir. Ele abre o hotel, tem que pagar a IPTU, tem que pagar a ISS, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o salário. Ou seja, com a redução da jornada, hoje está ajudando bastante a gente. E quando acabar, que acabou agora esse mês de agosto, como é que vai ficar, né? Então, esse é o nosso problema, aguentar, sobreviver até o final do ano. Nosso principal foco é esse. Até porque eu acho que se não houver essa prorrogação, alguns hotéis vão decidir fechar por um tempo, né? Porque é mais barato você deixar o hotel fechado do que você operar com ele a 10%, 20%. Então, é melhor fechar e mandar todo mundo embora quando voltar. Agora, com essa medida, você consegue reduzir a carga horária e manter os empregos, né? Que seria o ideal. Infelizmente, muitos hotéis vão ficar pelo caminho, viu? Já estão ficando, né? Alguns hoteleiros demitiram todos os funcionários. Os pequenos, então, uma boa parte demitiu todo mundo. Quem tinha dinheiro em caixa optou pela demissão. Os que optaram pelo sistema do governo, eles não podem demitir, porque se demitir vai custar mais caro, né? Então, são 120 dias. Se você aderiu aos 120 dias da 936, você não é obrigado, mas paga uma multa grande para demitir, né? Antes dos 120 dias. Então, tem um problema sério aí, viu? E capital de giro, dinheiro não está chegando, viu, pessoal? Não chega. Não chega e o hoteleiro vai ter que se virar aí, como sempre, né? Uma pergunta que eu deixei passar, mas vou encaixar aqui, que é a seguinte: na época da 948, gente, eu peço perdão para os nossos ouvintes, a gente vai falando em número, parece que é código. Tanto MP aí que... provisórias, né? MP 948, MP 936, então as leis, mas na época da medida provisória 948, que foi aquela que autorizou uma modificação na relação entre consumidor e prestador de serviço, adiando reembolsos ou permitindo trocas, vocês entenderam que esta foi uma ação que ajudou, ainda que temporariamente, no caixa dos hotéis? Ricardo, Ana? Sim, acho que ela, da nossa listinha lá, ela fazia parte da fase de contenção. A gente justamente conseguiu segurar essa devolução, né? Então foi bem importante, ela ainda é importante. A gente teve uma mobilização grande do G20 para que ela virasse lei, ela agora será sancionada, e isso é bem importante, porque ela protege tanto o consumidor, que vai sim poder receber ou remarcar sem multas, e se não quiser ou não puder fazer a viagem, ele vai poder receber, receber o seu dinheiro de volta, mas para aquele momento foi muito importante, e ainda porque a gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano, né? Ainda é muito cedo para dizer se essas
remarcações vão parar por aqui, não. Talvez elas ainda aconteçam, tem destino abrindo e fechando, né? O pagamento é em 12 vezes, caso o cliente queira o dinheiro de volta, o pagamento é em 12 vezes após a quarentena. Isso ajudou bastante a hotelaria, viu? E o mercado todo, né? E sinaliza mais uma vez o que a gente mapeou pelo Conselho e pela equipe de comunicação, né, da Federação, o quanto a gente tem de oportunidades a partir agora da pandemia de rever a forma de comunicar o setor e a sua forma de operar, né? Foi muito interessante eu assistindo uma fala, eu acho que foi do setor de aviação, mas minha cabeça já não está tão boa, dizendo que 85% dos clientes brasileiros aceitaram as negociações oferecidas, ou seja, evitaram entrar em brigas judiciais, evitaram pressionar, compreendendo que essa também era uma forma do consumidor auxiliar na manutenção das empresas e, por consequência, dos empregos, e isso certamente é muito legal. A gente já passou 3/4 do nosso webinário, e eu queria ir para um lado um pouquinho mais pragmático e mais prático, né? Vocês, dois representam associações, e até 2019 a gente vinha com um desprestígio das associações, né? Muita gente dizendo que não valia a pena participar, que se reunir era infrutífero, e agora, não só pela pandemia, mas pela necessidade de articular prioridades, de organizar e levar pleitos. Como é que vocês veem esse revival, né, do papel associativo e especialmente nessa conversa transsetorial, né? Ou seja, sentar gente com interesse muito distinto na mesma mesa, tentar acender um farol sobre si. A Ana ontem contava, né, Ricardo? Depois fala para a gente, Ana, de como é difícil chamar a atenção do setor econômico no Ministério da Economia para dizer, olha, a gente pode ser pequeno, mas a gente é importante. Então, conta um pouquinho dessa relação, né? Fazer parte de algo associativo que leva uma bandeira e dessas dificuldades de conseguir atenção. Por favor, Bom, talvez esse aspecto seja um aspecto bem positivo de toda a pandemia, se é que a gente pode trazer coisas positivas desse momento, mas, sem dúvida, essa união das associações vai gerar resultados positivos, já vem gerando, né? Acho que a gente já tem entendido muito mais o outro, né? O outro segmento que compõe a nossa cadeia, quais são as necessidades deles, e isso tem promovido um diálogo contínuo. A gente tem reuniões diárias, às vezes 3, 4 vezes por dia com as associações do G20+. Então, tem sido muito importante. O movimento, acho que de união, ele passa por um autoconhecimento, né? Então, eu acho que esse exercício demorou um pouquinho para acontecer dentro da pandemia, mas ele foi crescendo, porque cada subgrupo foi, de alguma forma, alinhando seus interesses dentro dos produtos hoteleiros, de agenciamento, de eventos, a partir do entendimento do que seria relevante dentro dos seus respectivos subgrupos. Aí a gente achou que era o momento de sentar e falar, cara, o que é relevante para você? O que é relevante para você? E aí a gente conseguiu um novo alinhamento dentro desses subgrupos, falar, bom, aqui existe um denominador comum desses vários subgrupos. Então, agora, vamos nos apresentar de forma organizada no Ministério da Economia. Isso foi acontecendo ao longo do processo. Então, a primeira reunião era cada um falando por si e falando descoordenado, e cada um falando dando um exemplo muito específico, e depois agora não, a gente tem alinhamentos antes de qualquer interlocução junto ao ministro Paulo Guedes, enfim, o secretário Carlos da Costa, enfim, todos os interlocutores lá no Ministério da Economia. A gente antes alinha o que é mais relevante naquele momento, quem vai ser o interlocutor, e muitas vezes o interlocutor fala pelo turismo todo, ele está lá representando o agenciamento, mas ele também está representando o turismo como todo, ou representando o resort e representando o turismo como todo. Então, eu acho que isso ficou muito melhor até para o próprio Ministério da Economia, né? Porque imagina só, que ele vai atender quem? Se vem 30 associações e cada um fala uma coisa diferente, quem é mais importante?
Então, acho que foi um grande aprendizado, tem sido. O que agora a gente precisa fazer como setor é ter mais números, ter mais informação, né? Porque agora a gente já, pelo menos, já fala a mesma língua, fala o mesmo idioma. A gente realmente sabe quais são os nossos pleitos mais relevantes. A gente briga junto, no bom sentido, apresenta junto, sensibiliza junto, mas agora realmente a gente precisa mostrar o nosso impacto. E como a Mariana começou logo no início do papo aqui, ela trouxe a diversidade do nosso setor, né? Indo para 500 e tantas atividades que são impactadas pelo nosso setor. Então, será que a gente tem sido competente para realmente mostrar o impacto do nosso setor nos números e economia? No Ministério da Economia, a linguagem é essa, né? Então, acho que agora o próximo passo das associações é justamente conseguir revelar de forma organizada, com a mesma metodologia, esses números para o Ministério da Economia. O Ministério do Turismo já conhece, tem sido parceiro nessa luta, mas a gente precisa agora sensibilizar outros ministérios e os parlamentares também nas várias batalhas que temos pela frente. Uma delas é a reforma tributária, que teremos aí vários capítulos pela frente. Ricardo, antes de você falar desse papel de associativismo, só ler aqui o comentário, Ana Hilayali, espero ter lido certo seu nome, mas uma fofa, e ela colocou assim, ó, se não houvesse a BH São Paulo, eu estaria muito mais perdida. Então, tem aqui um coraçãozinho para o trabalho que vocês estão fazendo. Como que você que assumiu recentemente, né, a gestão da BH, então, o que é que você tem a dizer para a gente dessa coisa do papel do associativismo e do quanto é importante essa interlocução? Oi, Ana, obrigado pela mensagem, viu? Olha, é bonito ver o trabalho do grupo G8, Mariana. Realmente eu acompanhei de fora, né, porém de perto, todo o trabalho que as entidades fizeram a nível nacional e a união que foi feita em torno do turismo. É bacana de se ver. Até tem um material, Ana Biselli, que foi feito mostrando esse trabalho, bem bacana, viu? Muito interessante, se você um dia puder compartilhar para que todos tenham acesso a esse material, ele dá orgulho de trabalhar no turismo no Brasil, viu? Aqui em São Paulo, na BH, o que nós fizemos, essa gestão, ela assumiu esse ano, né, essa diretoria. Nós fizemos apenas uma reunião presencial, que foi em janeiro. Daí em diante, e ela sempre acontece estatutariamente, uma vez ao mês, né? Daí em diante, só reunião online. E o que aconteceu foi que nós acertamos um dia da semana, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, a diretoria se reúne para discutir o que fazer, que solução vai dar, e foi bem bacana, porque um ajuda o outro, né? Nós decidimos fazer uma gestão compartilhada. Então, cada diretor cuida de uma coisa e está bem bacana. Isso foi bem legal, né? O online, ele proporciona isso, né? Você não precisa sair da sua cidade, lá de Maresias, por exemplo, nós temos uma diretora lá, ou em Ribeirão Preto, e vir para a reunião em São Paulo. Ela pode participar online, que é basicamente a mesma coisa, né? E nós perdemos em torno de 30% de associados. Perdemos não, eles deixaram de pagar, porque o hotel fechou, o pequeno empresário não tem dinheiro, então ele deixou de pagar, de 30% a 40%. Só que, é justamente isso que você falou, nos últimos 2 meses, nós conseguimos aí em torno de 5 a 10 novos associados, e ainda segue crescendo isso. Né? Eles, mesmo na crise, mesmo com os hotéis fechados, tem essa percepção da importância do associativismo, porque quem está na linha de frente somos nós, né? E quem está resolvendo os problemas do setor somos nós. Portanto, eles precisam, né? Os hotéis precisam se ajudar. E não é caro se associar, custa só R$100, viu, pessoal? Na verdade, é uma diária de apartamento casal por mês. É pouquinho, baratinho. Sacanagem. Corta o pessoal da técnica. Mentira, brincadeira. Gente, como a gente está quase no final, e lembrando que, apesar de ser o ano da pandemia, apesar de ser um ano de prejuízos já, né, estimados e percebidos, a gente tem também
2020, eleições municipais. E a Presesp, que é a nossa apoiadora, representa, né, essas prefeituras que têm no turismo não só a esperança da retomada da economia da cidade, mas também até uma questão legal, né? São municípios que têm impedimentos de desenvolvimento de outras atividades econômicas e que precisam ter, então, um alinhamento mais estratégico, mais voltado especificamente a esse tipo de desenvolvimento. A gente até imagina que há um adiamento dos planos de expansão da hotelaria, então poucos projetos novos, poucas construções. Mas há muito o que fazer. E aí eu penso, qual seria, na visão da Ana e do Ricardo, tanto faz a ordem, podem escolher, de eleição, assim, quem é que a gente deveria, ou que competências a gente deveria pedir para que prefeitos e vereadores demonstrem, para que eles levem a sério essas particularidades do turismo. A gente, vocês ouviram a Ana dizendo, né, precisou repensar a organização do setor para apresentar para o Ministério da Economia, mas agora a gente tem a chance de conversar lá na base. Então, é o vereador, o secretariado, o prefeito, que pode ter uma compreensão melhor da hotelaria. Então, se vocês pudessem passar alguma mensagem nesse sentido para o pessoal que está nos assistindo, que está envolvido com gestão pública, né? O que vocês acham que vale a pena eles prestarem atenção? Quer começar, Ana? Tanto faz, pode ir à vontade. Essa é uma das reivindicações da BH de São Paulo. Nós mandamos um ofício para, eu não diria todos os prefeitos, mas as principais instâncias turísticas do estado de São Paulo. Os municípios têm que ajudar a hotelaria. Como que eles podem ajudar a hotelaria? Lançando um parcelamento especial no final do ano do IPTU e do ISS. O ISS não porque de acordo com o faturamento, mas do IPTU, porque mesmo com o hotel fechado você tem que pagar. E também um desconto nos próximos anos. Os prefeitos eles têm que cumprir o seu papel e fazer isso junto aos hotéis, porque senão você vai ter muito pequeno empreendedor que não vai abrir seu hotel. Ou ele não vai abrir, ou ele vai ficar inadimplente. Então, quando ele fica inadimplente, como é que ele consegue recurso financeiro, ou como é que ele consegue levar o seu hotel adiante? É complicado. O governo federal nos ajudou, o governo estadual nos ajudou, e o governo municipal nos fechou. Foi isso que aconteceu no estado de São Paulo. A maioria dos municípios, com exceção da cidade de São Paulo, os prefeitos, por decreto, fecharam os hotéis. Mesmo o governo do estado colocando os hotéis como bem essencial e não fechando. Mas os prefeitos, por bem, entenderam que era melhor fechar. Ok, tudo bem, nós entendemos que a ciência hoje ela está acima da economia. Ok, só que o futuro, o presente e o futuro, eles têm que nos ajudar, né? E é claro, pensando como empresário, quando você tem uma eleição no meio de uma pandemia, o ideal é que se o prefeito puder se reeleger, é melhor. Porque você imagina trocar todos os secretários. Olha que interessante. A confusão que vai ser. No meio de uma pandemia, se você tem uma regressão para a fase vermelha. Porque isso é possível acontecer, Mariana. Olha, na Europa, a Barcelona voltou pro vermelho. Não sei lá como é que eles fazem essa medição, mas voltou. Nosso verão está chegando agora. A pandemia entrou em março, abril aqui, que é saindo do verão. Uhum. Então, essa preocupação, ela tem que ter. E os prefeitos têm que prestar atenção nisso, porque eles estão relaxando, tá? Tá todo mundo cansado, tanto os empresários quanto as pessoas. Então, o relaxamento é natural. Estamos saindo da fase laranja e estamos na fase amarela, né? Se eu não me engano. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado para não voltar. Né? Uhum. Falei demais. Pode falar, Ana. Não, fica à vontade, depois eu complemento. Não, eu ia só comentar que tem muitos casos em que a hotelaria é a grande bandeira do marketing do município. Né? É a hotelaria que paga essa divulgação e que atrai uma série de receita para o município, que vai para o posto de gasolina, para alimentação, para farmácia, enfim, e que na linha desse esclarecimento, independentemente de como a eleição se resultará,
é legal, porque tinha sido sempre uma coisa de, o hotel vai nos dar as cortesias de hospedagem que a gente precisa, ou vai ceder a sala para reunião, e é muito comum isso nas menores cidades. E, de repente, a gente vê que agora esta hotelaria demanda, como se diz, demanda um olhar especial. A Ana está comentando aqui que algumas prefeituras ainda não responderam quanto à solicitação, né, de adiamento ou de parcelamento do IPTU, mas pode ser algo que, junto à Precesp, às associações, e a gente fazendo um cálculo mais adequado, que a Ana Biselli já falava, com dados e com projeções, fica muito mais fácil argumentar o auxílio que vem do poder público, né? Mas passo para você, Ana. Bom, a Resorts Brasil é uma associação nacional, né? Então a gente acaba realmente trabalhando mais os temas na esfera federal, mas a gente tem 4 grandes bandeiras, em linhas gerais, que a gente vem trabalhando, que são muito possíveis de replicar para o município, pegando aí um gancho com o que o Ricardo falou. Então, a gente tem trabalhado empregos mantidos, empresas vivas, recuperação acelerada e turista confiante. Então, vários desses temas, eu acho que eles podem ser trabalhados nas várias instâncias. Então, por exemplo, empregos mantidos, claro que a gente agora depende muito da 14020 para acontecer, mas caso ela não seja prorrogada, eu acho que o setor, a prefeitura, a Secretaria de Turismo pode ajudar na articulação com os sindicatos locais, para ver o que pode ser feito. Tem acordos que foram feitos muito bons aí, né, Ricardo, ao longo dessa pandemia e que também são bem favoráveis, podem ajudar eventualmente, mas eu acho que na questão da recuperação acelerada, que o Ricardo trouxe, da postergação de impostos, a gente também está pedindo isso na esfera federal, nos impostos que são federais, mas isso deve ser feito também no estado e município, e no município agora falando das eleições. Então, da mesma forma, as empresas vivas, né? Então, a gente tem aí a articulação do Estado, né? Da Desenvolve SP, né? Mas que tem um foco mais estadual, mas acredito eu que os prefeitos também podem fazer articulações para viabilizar que instituições financeiras, ou pressionar instituições financeiras como a Caixa Econômica para, de fato, exercer o seu papel. Então, mesmo que algumas das decisões estejam na esfera federal, eu acredito que os prefeitos eles podem contribuir para que pressões sejam feitas e essas demandas sejam atendidas. Por fim, da questão do turista confiante, eu acho que essa história do decreto, de fecha, não abre, os protocolos. Então, trabalhar unido com o setor para dar conhecimento dos protocolos, né, e das responsabilidades do cliente e do momento de divulgação do destino, também é algo que pode ser muito feito dentro desse nível, né, dos municípios, e eu acho que os prefeitos podem ajudar bastante, assim como os responsáveis pelo turismo dentro das cidades. Então, resumidamente, acho que dá para fazer um paralelo, ainda que eu trabalhe mais na pasta federal, né? Não, mas está perfeito. Olha, a gente já chegou ao final do nosso webinar, então, antes de eu formalizar o encerramento, eu vou passar a palavra primeiro para a Ana, depois para o Ricardo, para a sua mensagem final, convites, propaganda sem tarifa, tá, Ricardo? Não, eu quero agradecer a oportunidade, colocar a Resorts Brasil à disposição, o G8, o G20, mais, enfim, todos os grupos de associação que têm trabalhado nessa pandemia, e que, na verdade, todos construam, né, o nosso turismo, o turismo do futuro, porque cada ideia que surge, a gente tenta deliberar, discutir, então não é uma ideia de todos, né, necessariamente, tem uma ideia e que depois a gente começa a discutir e aprofundar, então, mesmo que você não faça parte necessariamente de uma associação ou não esteja dentro do grupo de associações do G20, não significa que a sua ideia não possa ir adiante. Então, vamos construir juntos, eu acredito muito no turismo, demos um grande passo durante a pandemia e que os próximos venham aí para fortalecer cada vez mais
e a economia vai se surpreender com o turismo, levando a economia nas costas aí no futuro, assim esperamos. Obrigada, Mariana, pela oportunidade e Ricardo pela companhia aqui. Obrigado vocês, obrigado, Mariana, pelo convite, foi ótimo estar aqui. Se associem à BH, é importante para todos vocês, hoteleiros, principalmente porque é baratinho, não custa muito caro, é só uma diária por mês. Mas, pessoal, realmente é importante se associar, porque você percebe numa hora dessas quem é que cuida da gente, né? Não são os políticos, somos nós. É a nossa união que faz com que a gente possa buscar o que nós precisamos para continuar sobrevivendo. E quero dizer também que a retomada ela vai chegar. Turista, caso tenha turistas aqui nos assistindo, podem ir aos hotéis, eles estão seguros, os protocolos estão implantados, por pessoas capacitadas e experientes, venham que é seguro. E agradecer mais uma vez a Ana Biselli e a Mariana pelo bate-papo, foi ótimo. Eu que agradeço. Em nome do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, desculpa, gente, eu estou num lugar escuro agora, me programei errado com a iluminação. Agradecer todos os comentários e perguntas que chegaram, pedir desculpa para quem a gente não pôde responder no ar, mas muita coisa foi respondida já diretamente pelos painelistas. Nos links que vocês viram aqui tem podcast, tem seminários e webinários anteriores, tem relatórios e e-books da FEComércio para orientar especialmente o empresário aqui do interior de São Paulo e da capital que ainda possa ter dúvidas. Na nossa tela tem um QR Code, onde você, apontando o celular, vai direto para alguns relatórios e conteúdos interessantíssimos da FEComércio Lab. E agradecer imensamente o apoio da Precesp e da revista Hotel News, que estão não só nos apoiando, mas transmitindo também este webinário. O webinário vai ficar gravado, então, Ana, Ricardo, compartilhem também para os associados, para que a gente possa levar um pouco mais para frente essa discussão. E a gente certamente se vê em breve, na próxima semana, com outro webinário da FEComércio. Muito obrigado, Ana Biselli, muito obrigado, Ricardo Roman, sucesso, e que a gente consiga recuperar essa atividade o mais rápido possível. Até mais. Obrigado.